Não tem nada mais lindo, mais bonito do que ver as crianças, os adolescentes, querendo homenagear a sua mãe da forma como eles podem, né? Com sinceridade no coração, é algo sincero, que vem realmente do coração. Hoje, por exemplo, eu ganhei um buquê feito pelas mãos da Amanda, da Renata. Então, elas fizeram o buquê. E eu achei aquilo tão lindo, porque elas tomaram a semana para montar um buquê grande, né? Artesanal, não foi flor, não, foi de papel. Mas ficou tão bonito. E eu achei isso uma atitude de amor, realmente, né? Se dispor a tomar o tempo para fazer algo para sua mãe. Amém? Bom, eu sou a Michele, como eu já falei, mãe da Amanda e da Renata. E foi me pedido para ministrar aqui para vocês como uma mãe. E é a primeira vez que eu faço isso, e isso traz um temor muito grande no meu coração. A Janaína mandou uma mensagem falando para mim assim: Michele, você tem autoridade para ministrar sobre mãe. E é algo que eu nunca tinha parado para pensar a respeito, sobre a autoridade para ministrar a respeito de mãe. Mas eis-me aqui, eu quero que o Senhor, né, dê também autoridade a muitas mulheres para ministrar não somente a respeito de maternidade, mas para ministrar sobre família, sobre casamento, sobre liderança. Mulheres, eu creio que Deus tem algo preparado para a nossa igreja, amém? Eu creio que nós, mulheres, iremos crescer dentro da vontade de Deus, amém? E o empoderamento maior que a mulher pode ter, realmente, é o de ser mãe. Há algum tempo eu ministrei aqui. Alguns já sabem da minha história, outros ainda não sabem. Eu vou compartilhar rapidamente alguma coisa, mas não vai dar para ser toda a história, né? Mas por que a Janaína falou que eu tenho autoridade para ser mãe? Para quem não sabe, e eu tenho liberdade para falar isso, porque eu, Amanda, a Renata, o Daniel, conversamos isso abertamente, claramente. Mas, para quem não sabe, eu sou uma mãe de coração. Eu sou uma mãe que adotou a Amanda e a Renata. Elas vieram para mim, elas tinham 5 e 6 anos de idade, né? Elas já tinham um conhecimento, um histórico familiar que elas tinham vivido. E elas vieram para mim, para o Daniel, com 5 e 6 anos. Então, por esse motivo que a Janaína falou que eu tenho autoridade. Quando a gente fala a respeito de autoridade, a gente fala de alguém que já passou por um processo, né? A Amanda, o ano que vem, faz 18 anos, para a glória do Senhor. Amém, né, Amanda? Glória a Deus. E a Renata faz 16 esse ano, 17 no próximo ano, mas está chegando aí os 18 também. Então, assim, quando nós falamos a respeito de autoridade, nós falamos a respeito de alguém que venceu um processo. Então, eu acredito em nome de Jesus, né? Embora ainda elas não completaram os 18 anos, mas eu acredito em nome de Jesus que nós vencemos um processo. Um processo que não é tão fácil, né? Nenhuma mãe, acho que nenhuma mãe poderia subir aqui e dizer: nossa, educar os meus filhos foi tão fácil. Foi, Débora? Está sendo? Não, né? Não está sendo. Está sendo, Val? Não, o Nandinho já cresceu também, né? Já passou pelo processo. E Natália? Não, não é. Várias vezes eu disse que se alguém me perguntasse qual é o maior desafio da minha vida, eu diria que o maior desafio da minha vida é ser mãe. É ser mãe, mas assim, de longe, sabe? Eu já terminei uma faculdade de farmácia, sou farmacêutica formada durante 4 anos, concluí muito bem esse curso, me formei em MBA de gestão de empresas, me formei em coaching, me formei em teologia, claro, teologia básica, mas me formei em teologia, me formei em outros tantos cursos, mas a formação para mãe não é desse jeito.
Você não vai numa faculdade, você não entra numa sala de aula, você não pega um caderno para escrever e começa a anotar quais são as funções da mãe, quais são as habilidades que a mãe tem que ter, né? Eu exerci cargo de liderança dentro da empresa, e hoje a gente está empreendendo, né? Nós estamos com uma empresa no começo, que não deixa de ser um cargo de liderança também. A liderança dentro da gestão empresarial não é fácil, mas ainda assim ser mãe é diferente, né? É muito diferente. Eu cuidei de muitas pessoas dentro da empresa. Está ali o Carlinhos, que me conheceu, né? Tá ali, tem aqui outras pessoas que me conheceram no meio profissional, né? O próprio Giovanni, a própria Ângela e outras pessoas mais. Mas ser mãe, gente, ser mãe é algo que tem que ser dado por Deus, realmente. E, às vezes, eu olho para mim e tento enxergar em mim o que Deus fez, o que Deus viu, para me escolher para ser mãe da Amanda e da Renata. Eu tento olhar para mim e enxergar o que Deus viu em mim, que disse, a Michele podia ser mãe da Amanda e da Renata. Né? Eu acredito que muitas aqui estão nessa mesma situação, se perguntando o que eu tenho para ser mãe de 2, de 4, de 5, de 6 e assim por diante. Né? Hoje eu fiz uma mensagem para minha mãe, eu tenho 5 irmãos, comigo são 6. E nenhum dos meus irmãos se perderam, eu tenho mais um irmão que é um pastor também. Os outros não são pastores, mas são pessoas que não... são íntegras, são pessoas íntegras. E aí, no momento que eu estava escrevendo a mensagem para minha mãe, eu pude dizer assim, mãe, você foi bem-sucedida na criação dos seus filhos, né? Nenhum se perdeu, nenhum deles se perderam, né? Eu estou aqui, hoje, uma pastora consagrada da Igreja da Fé Cristã, né? Mas o meu irmão tem a igreja dele, os outros também frequentam suas respectivas igrejas, mas nenhum de nós nos perdemos. Todos casados, todos com filhos, né? Para a glória de Deus. Então, eu digo assim, minha mãe, o pastor chamando vocês lá, ó. Eu digo assim, minha mãe foi uma mãe guerreira, vencedora. Não uma mãe perfeita, mas uma mãe que conseguiu estabelecer seus filhos em princípios. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Abre para mim na versão do Almeida Revista Atualizada, o ARA, que aparece. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 15. Se você puder compartilhar, pode compartilhar. 1 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz assim, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu vou ler mais uma vez. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo. Essa passagem, se você ler o capítulo todo, você vai ver que é uma passagem que fala dos deveres da mulher. E, por costume da época, a mulher não era permitido falar publicamente, né? Não era permitido, por exemplo, como eu estou aqui hoje, ministrar, por costume do povo da época. Mas, no final das regras, a mulher não pode falar, ela tem que estar em submissão ao seu marido, ela não pode falar publicamente, enfim, em todas as regras descritas. Mas o último versículo aí que nós lemos, 2,15, fala que a mulher será preservada na sua missão de mãe, se ela permanecer com fé, com amor, em santificação e bom senso. Quando nós falamos a respeito de missão, nós falamos a respeito de a autoridade
dada por alguém, a alguém. Ou seja, é uma tarefa que precisa ser realizada, né? É uma tarefa dada por alguém para ser realizada. Então, mães, Deus deu a você a tarefa de deixar sobre a vida do seu filho um legado. Deus deu a você a tarefa de deixar sobre a vida do seu filho princípios que vai fazer com que ele seja bem-sucedido no futuro. Deus deu a você a missão de ser mãe, a missão de ser aquela que vai ensinar, que vai educar, que vai nutrir, que vai amar, que vai corrigir, que vai disciplinar quando for necessário. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que, acima de tudo, está a missão de ser mãe para você, mulher. Acima de tudo, está a missão de ser mãe para nós que somos mulheres. Ainda mais nós que somos mulheres, que temos os princípios da palavra de Deus como base para a nossa vida. Ainda mais nós que somos mulheres, que temos princípios aqui, enraizados na palavra de Deus. Na hora que as meninas fizeram o teatro aqui, o jogral, né, que foi muito bonito, inclusive, elas pega a arma. Escuta, mulher e homens também, tá? Eu estou falando aqui as mulheres porque hoje é um culto especial do Dia das Mães. Mas, pessoas, nós não podemos agir somente por instinto. Porque o nosso instinto, ele é carnal. Nós temos que agir com base no que a palavra de Deus nos ensina. Então, existe o instinto de mãe? É claro que existe. A mãe nasceu com uma percepção, uma sensibilidade para identificar alguns problemas, para identificar algo na vida do filho, né? O Daniel costuma dizer, ixi, a Michele pega. Peguei. A Amanda pega. Pego. Por quê? Porque existe uma sensibilidade na mulher para isso. O homem não tem essa sensibilidade, né? A mulher nasceu com isso, dado por Deus. Enquanto o Diogo estava representando aqui, ele foi colocando os ingredientes. A paciência foi despejada, né? Acho que faltou mais um pouco, Diogo. Mas tudo bem. Mas a paciência foi despejada. Esses atributos que o Diogo foi colocando aqui, vocês concordam que são atributos do próprio Deus? Sim ou não? Atributos do amor. Quem é amor? Deus. Atributos de ser bondoso. Quem é bom? Deus. Atributo de ser misericordioso. Deus. Então, esses atributos do próprio Deus foi colocado no coração da mãe, né? E aí, quando nós falamos a respeito disso, nós criamos aquela imagem daquela mãe doce, que chama os seus filhos, Amanda, por favor, se assente à mesa. Renata, por favor, fale baixo, né? Amanda e Renata, conversem tranquilamente, não precisa discutir. A gente vê essa imagem dessa mãe, né? Mas nós precisamos entender que nós somos mães reais. Mães que estão no fervo, né? Mães que estão ali na correria do dia a dia e que, mesmo assim, precisam olhar para a vida do seu filho e enxergar se existe ali brechas que o diabo, muitas vezes, tenta puxar, né? Na correria do dia a dia, mesmo sendo mães que trabalham, mesmo sendo mães que estudam, que têm outras atividades dentro da igreja, mesmo assim a mãe precisa tirar aquele tempo para poder olhar para o seu filho e enxergar coisas que precisam ser corrigidas, coisas que precisam ser orientadas. Eu estou na fase, elas reclamam que eu estou na fase de falar de casamento para elas. E eu estou mesmo. Porque se eu não falar, quem vai falar, né? Então, assim, já orei pelo marido da Amanda, já orei pelo marido da Renata, já orei. Já liberei para casar a partir dos 18. Segundo Daniel, o primeiro vai ser sacrificado ao Senhor. Então, vocês pensem bem no que, né? Não é porque eu estou orando assim que tudo o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é isso.
né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, neste momento, a minha preocupação está em orientar a Amanda, orientar a Renata, para que elas, daqui a alguns anos, pode ser daqui 3, pode ser daqui 4, 5, mas não agora, viu? Esquece. 3, 4, 5, para que elas, daqui a alguns anos, estabeleçam a sua casa, estabeleçam a sua família, né? Eu não comecei aqui dizendo que mãe é ter uma missão, que a missão de mãe, ela está acima de todas as outras tarefas, de todas as outras atividades que a mulher pode fazer. Então, assim, se neste momento você, como mãe, não está priorizando a sua casa, não está priorizando a sua família, não está priorizando a vida dos seus filhos, é hora de você parar e reavaliar e corrigir a rota. Porque é necessário, sim, o trabalho da mãe só vai terminar. Olha, eu acho que nunca vai terminar, né? Porque depois vai vir os netos, e aí os netos... Não, agora não. Vamos falar desse assunto. Sou muito nova para ser vó. Né? Vamos falar desse assunto mais para frente. Vamos voltar ao casamento. Então, neste momento, o que eu estou preparando elas é para isso. Então, quando eu estou cozinhando, vem aqui, você vai fazer esse bolo. Vem aqui, você vai fazer esse arroz. Vem aqui, você vai fazer esse macarrão, você vai fazer essa carne. Porque de miojo não dá para viver, né, gente? Né? Então, elas estão aprendendo isso. Aí elas reclamam, nossa, mãe, você só fala disso agora? Sim, só falo disso, porque eu estou aqui para prepará-las. Eu vou deixar o meu legado na vida delas. Foi isso que eu falei. Elas queiram ou não. Eu vou orientar, eu vou corrigir quantas vezes forem necessários. E essa postura a gente tem que assumir, sim, sobre a vida dos filhos, em todas as idades, sabe? Às vezes a gente dá o celular para o filho, dá o celular para a filha, e larga, e deixa o celular, a internet, educar os seus filhos. Eu posso dizer uma coisa? Por mais bom, eu não sei se a palavra está correta, mas por melhor que seja o coração do seu filho e da sua filha, por mais bonzinho, boazinha que ela seja, sabe o que a Bíblia diz? O coração do homem é perversamente corruptível, ou seja, mesmo que seja bom, ele é perverso, ele é corrupto. Então, se você deixa o celular na mão do seu filho e faz com que a internet eduque seus filhos, o que eles vão aprender não são os princípios da palavra de Deus. O que eles vão buscar não é uma ministração de um pastor de adolescente, de criança, de jovem. Não é isso. Sabe quem vai influenciar a vida deles? Esses influencers que ficam colocando questões contrárias à palavra de Deus. São eles que vão influenciar. Se você não tomar cuidado, não deixar esse celular, essa televisão monitorada, por melhor que seja o coração do seu filho, ele não consegue ter filtro, ele não consegue ter uma visão de que aquilo é prejudicial à vida deles para o futuro. Não é? A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. E lá fica a criança, o adolescente, só na internet, só na internet, só na internet. E busca aqueles influencers. E busca aquelas informações que o mundo tem para oferecer. Como mãe, se posicione. Coloque limites. Você não pode privar eles do celular, porque nós estamos no mundo tecnológico, né? No mundo digital, no mundo onde existe a inteligência artificial, mas eles precisam ser direcionados a buscar conteúdos que são conteúdos de Deus, e não conteúdos que vão encher a vida deles de lixo, sabe? Se nós olharmos para a nossa vida hoje, eu ouvi uma ministração que falou que nós somos uma geração sem legado. É triste isso. Sabe por quê? Essa pastora, essa ministra falou a respeito disso, porque a maior parte de nós, se olharmos para o nosso pai, para a nossa mãe, e nos perguntarmos assim, qual legado ele deixou para mim, qual legado a minha mãe deixou para mim, a gente vai ver que são poucas coisas. Embora eles tenham feito tudo com muito amor, né? Embora eles tenham nos educado da melhor forma possível, ainda assim,
o legado não foi nos passado. Então, nós temos que quebrar isso. O legado precisa ser passado para a nossa casa, para a nossa família. O legado precisa ser passado para os nossos filhos, né? Claro que a Amanda não vai ser igualzinha a mim, a Renata não vai ser igualzinha a mim. Elas têm a personalidade delas, têm, né, o temperamento delas, inclusive é muito diferente do meu, né? Assim, para quem já estudou isso, vai entender o que eu estou falando. Eu sou fleumática. Eu sou total fleumática. Elas são sanguíneas. Então, é um fervo. Entendeu? E o Daniel também é sanguíneo. Né? E aí, só fico eu lá quietinha, no meu lugar, estudando. Enquanto eles estão na agitação. Entendeu? Gente... Mas o ponto principal é que, independente de eles serem diferentes de nós, né? Serem indivíduos, terem temperamentos diferentes, ainda assim os princípios precisam ser passados. Entenda uma coisa, Deus é geracional, ou seja, Ele age de geração em geração. Enquanto eu estava estudando para ministrar essa palavra a vocês, eu vi a respeito da genealogia de Jesus. Por que Deus escolheu Maria? Né? Primeira pergunta é essa. Por que Deus escolheu Maria? Vamos ler Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 48. A palavra de Deus diz assim: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Depois você lê lá capítulo 1 inteiro de Lucas, que fala a respeito de quando Gabriel apareceu a Maria e disse que ela teria um filho. Mas o que Maria fala aqui é que Deus contemplou, Deus viu a humildade do seu coração. Deus viu aquilo que ela era, né? Então, Deus olhou para o coração de Maria e viu que ela poderia ser aquela que iria educar o Filho de Deus. Aquela que poderia proteger o Filho de Deus até que chegasse a hora do propósito ser cumprido. Tá? Leia depois, porque tem um monte de coisa aqui que a gente poderia falar. Mas outra questão que eu vi é que na genealogia de Jesus está lá Raabe, está lá Tamar e está lá Betseba. Né? Vamos olhar. Tamar foi uma mulher que sofreu violência sexual. E aí existe toda uma história por trás disso. Raabe, ela era uma prostituta, uma mulher que vivia na prostituição, e está lá na genealogia de Jesus. E Betseba era adúltera, uma mulher que adulterou com Davi, né, o rei Davi. 3 mulheres que, se fôssemos olhar, né, para ser pessoa que estaria na linhagem, na geração que iria trazer ao mundo o Filho de Deus, talvez se fôssemos nós, a gente diria, não. Raabe não, ela foi prostituta. Tamar não, ela sofreu abuso sexual, ela tinha muita dor emocional no seu coração. Mas o que é isso que nos mostra? Isso nos mostra que, independente daquilo que nós éramos, quando nós nos achegamos a Deus, tudo pode ser diferente no nosso coração. Quando nós nos achegamos a Deus, tudo pode ser mudado no nosso coração. E quando nós mudamos o nosso coração e alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, o propósito dele se cumpre nas nossas vidas. Amém? Eu vou falar rapidamente aqui um pouco da história, né, da Amanda e da Renata, minha história, mas por questão do tempo, mas que vocês entendam. Deus nos deu a missão de ser mães.
Homens, entendam que o papel principal da sua mulher, da sua esposa, é ser mãe. É ser mãe. E essa missão não pode, de maneira nenhuma, ser negligenciada. Bem? Bom, eu e o Daniel nos casamos. Depois de alguns anos de casados, procuramos ter filhos, mas esses filhos não vieram de maneira natural. Nós até tentamos inseminação artificial, 2 vezes, mas é algo assim, se houver alguém que deseje falar a respeito desse assunto, depois eu posso falar, tá? No particular. Mas é algo bastante desgastante, é algo emocionalmente desgastante, fisicamente desgastante. E eu trabalhava na época na Arcor, o Carlinhos trabalhou comigo lá. E assim, não dava para ficar saindo, precisava ficar de repouso completo, enfim. Nesse período em que eu estava tentando, né, fazer esse processo de inseminação artificial, em busca a Deus, orando para que o milagre acontecesse. Eu creio que Deus podia me dar filhos biológicos? Claro que eu creio. Eu creio no Deus do impossível. Claro que eu creio. Mas eu tive um sonho. Eu sonhei que uma mão mostrava para mim, assim, dentro de um guarda-roupa, várias crianças penduradas num cabide, como se fossem roupas mesmo, peças de roupa penduradas no cabide. Só que essas crianças choravam muito e pediam para que fossem tiradas daquele cabide. Eu, de imediato, já tive discernimento a respeito do sonho, porque nós estávamos num processo de busca para ter filhos. E aí eu procurei o Daniel, resumindo, tá, gente? Tem detalhes aí, mas eu vou resumir. Procurei o Daniel e falei, Daniel, eu tive esse sonho. Ele, de imediato, também já pegou e falou, me parece que Deus está direcionando para a adoção, né? Eu falei, é. E aí a gente decidiu, então, entrar no processo de adoção. E aí fizemos todos os trâmites de adoção. Se desejarem também, estou disponível para falar a respeito, tá bom? E preenchemos a ficha, fomos psicólogo, assistente social, enfim, todo o processo de adoção. Nesse processo, eu comecei a estudar a respeito de adoção, porque eu sou uma pessoa assim, não me basta só falar, é isso, não, eu quero cavar, eu quero ter mais informação a respeito. E aí eu comecei a pesquisar a respeito de adoção, e um dos livros que eu estava lendo de adoção contava a história de uma mulher que tinha adotado um menino, e que o nome desse menino era Gabriel, que tinha o significado enviado por Deus. Neste mesmo momento, Deus falou ao meu coração de uma maneira muito forte. Deus falou comigo já algumas vezes assim muito certeiro, mas esta foi uma das principais, assim. Deus falou comigo assim: você terá uma filha e ela se chamará Amanda. Escreve. Ainda pediu para eu escrever. E eu estava com o computador, né, vendo todas as informações, eu escrevi. Eu terei uma filha que se chamará Amanda, e aí procurei o significado de Amanda, e o significado de Amanda era digna de ser amada. E aí, beleza, seguimos o processo de adoção, passamos por tudo, enfim. Aí a assistente social do fórum ligou para o Daniel, falando, tem 2 meninas aqui, vocês querem vir conhecer? Elas têm 5 e 6 anos. Vocês querem vir? Era 4 e 5, né, Daniel? Era 4 e 5 anos. Depois, logo que elas vieram, elas fizeram 5 e 6. 4 e 5 anos, vocês querem conhecer? Aí o Daniel falou, vamos. Aí ele me ligou, para a gente ir no fórum conhecer 2 meninas. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar qual é o nome de uma dessas meninas. E aí, não era Amanda. Não era. Aí eu pensei, bom, eu acredito que Deus falou comigo, mas são 2 crianças, eu vou lá. Né? Se não for Amanda vai chegar depois. Mas vai ter Amanda, beleza. Aí a gente foi, aí chega as 2 com 4 e 5 anos, de mãozinhas dadas, assim, bem serelepes, bem no agito, né? E comendo tudo que via pela frente. Enfim.
E aí, a gente começou um processo de namoro. No processo de namoro, é assim, você pega um dia, conhece, conversa, leva para casa, devolve, enfim, é um processo mesmo de conhecer a criança. No primeiro dia que elas foram para casa, a Amanda me falou, né, na época, tia, eu preciso falar com você e com o tio. Aí eu falei, você quer falar? Quero. Ah, então tá bom. Chamei o Daniel, ela, senta aí na cama. Aí a gente sentou, aí a Amanda, que não era Amanda, era outro nome, vocês já vão entender, a Amanda pegou e falou, eu quero que vocês sejam os nossos pais. Como que você recusa um pedido de uma criança para você ser pai e mãe dele? Né? Não tem como. Aí o Daniel, não, então tá bom, é isso que você quer, a gente vai adotar vocês, enfim. Quando foi, a gente continuou o processo de namoro, no dia 22 de maio, a gente pegou elas e levou para casa, e aí a gente estava dando janta para elas, a gente ia devolver elas no abrigo nesse dia, mas elas iam ficar até mais tarde para ir acostumando, né? E aí, a gente conversando, tal, sobre adoção, o que ia acontecer. Aí a Amanda pega e fala assim, então tá bom. Mas eu não quero esse nome que eu tenho mais. Entendam, gente? Olha o poder de Deus. Mas eu não quero mais esse nome que eu tenho. Aí eu tinha até esquecido, gente, porque já fazia meses isso. Aí eu, tá bom, você não quer mais esse nome e tal. Eu não vou falar o nome que ela tinha para preservar, tá bom, gente? Mas ela tinha um outro nome, bem diferente desse que ela tem agora. Aí ela pegou e falou, não quero. Eu falei, tá bom, então como que você quer que fique seu nome? Aí ela, Amanda. Amanda. Neste momento, gente, eu desabei a chorar. Daniel começou a chorar, e elas também começaram a chorar. Eu saí correndo, levantei da mesa no mesmo momento, fui lá buscar o computador que eu tinha escrito quando Deus tinha falado comigo. E aí, lá estava o nome. Você terá uma filha que se chamará Amanda, que significa digna de ser amada. Eu pergunto, esse processo de mãe e filha, esse processo de formar uma família através da adoção, foi um propósito de Deus na minha vida, sim ou não? É inquestionável? É inquestionável, não dá para questionar. Então, se Deus deu a mim essa missão de ser a mãe da Amanda e da Renata, né? Deu essa missão de ser a mãe delas, eu vou ser, com todas as forças que eu tenho. Entende? Então, quando existe necessidade de correção, eu corrijo também, com toda a força não física. Às vezes foi necessário uma física, assim, né, no popozinho, mas não, né? Mas não é esse o propósito é mesmo o ensino, a correção, né? Eu vou ser. E, assim, gente, educar filhos, como eu disse, não é fácil. Não é fácil. Independente se é um processo, uma maternidade por adoção, ou independente se é uma maternidade biológica, se você gerou no seu útero ou se você gerou no seu coração, independente de qual foi a forma que você gerou, a maternidade não é fácil. Não é fácil. Traz dores. Traz. O quanto eu mudei depois que a Amanda e a Renata vieram para a minha vida. O quanto eu cresci depois que a Amanda e a Renata vieram para a minha vida. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito mesmo. Mas depois que a Amanda e a Renata vieram, eu aprendi a tirar foto. Então, a Janaína falou para mim assim, na ordenação, na hora da foto, você fez assim. Eu falei, faço mesmo, porque eu passei minha vida sem fazer. Então, agora, né? E quem me ensinou isso foi a Amanda e a Renata, porque eu não tirava fotos. Para tirar uma foto minha era uma luta muito grande, porque existia... Isso é uma outra história, mas existia uma dor em mim, algo que precisou ser curado a respeito dessa questão também. Né? A Rose me conheceu, lembra, eu não tirava foto de jeito nenhum.
né? Gente, resumindo, essa é a nossa história, essa é a minha história como mãe. Eu sei que eu ainda tenho algum tempo para poder orientá-las, né? Mas, como mãe, eu digo a vocês, essa missão que o Senhor concedeu a cada uma de nós é uma missão de muita honra, mas também uma missão de muito, muito, muito trabalho, muito discernimento, né? E assim, eu sou uma mãe de coração, mas existem as chamadas mães atípicas, que são aquelas mães que têm um filho que precisa de um acompanhamento mais de perto, que precisa de um acompanhamento médico, né? Existem mães que perderam seus filhos e eu não posso imaginar a dor que é perder um filho. Não consigo imaginar. Existem mães que têm os seus filhos vivos, mas perderam os seus filhos para drogas, para prostituição, talvez, não sei. Eu não sei qual é o seu papel hoje aqui, mas como eu disse, se Deus me deu essa missão de ser mãe, não sou perfeita, não sou. Até eu comecei a falar, mas não concluí, né? Nós somos mães reais, mães que se estressam, mãe que grita muitas vezes, mãe que se aborrece com algo que o filho, os filhos estão fazendo, mas nós somos mães que cuidam dos seus filhos, mães que educam, mães que ensinam, mães que se colocam à brecha, sabe? Nós precisamos, como mães, nos levantar, sabe? Para ajudar aquelas mães que não têm uma rede de apoio, né? Nós ouvimos isso no culto de mulheres. Nós precisamos nos levantar como mães que auxiliam aquela que não sabem como lidar com seus filhos. Nós não podemos mudar o coração desses filhos, nós não podemos, mas nós podemos orar, nós podemos sustentar. Então nós temos que nos levantar dessa forma, amém? Nós precisamos abrir nossa boca para ministrar. Por exemplo, durante muito tempo, até para resguardar a vida da Amanda e da Renata, eu não falava a respeito do processo de adoção. Comecei a falar quando elas estavam um pouco mais grandinhas, né, um pouco maiores. Mas é algo que Deus tem colocado no meu coração que eu preciso falar. Eu preciso, sabe por quê? Porque a Bíblia faz com que o órfão viva em família, que a mulher estéril tenha filhos. É o que a Bíblia diz. E isso pode ser por intermédio também da adoção. Tem pessoas aqui que são filhos adotivos. Tem alguns aqui que eu conheço, né? Pessoas da minha célula que são filhos adotivos e sabem o quanto é importante ter alguém, um pai, uma mãe que se levantou, mesmo com todas as falhas que tinham, mas se levantou para educá-lo, para cuidar, né? Para ensinar. E às vezes, gente, sabe, nós achamos que os nossos pais não nos amam. Às vezes a gente acha que a mãe, por estar brigando, não ama. Não é isso, gente. É uma questão de adequação de linguagem. É uma questão de adequação de comunicação, sabe? Porque quando a mãe está falando assim, não deixa o seu quarto bagunçado. Não é porque ela está querendo mal para o filho. É sim porque ela está querendo ensinar que não é daquela forma, né? Mas o que o filho entende é, eu te odeio, você está mandando arrumar o quarto. Entendeu? Quem entende muitas vezes é assim. Então o que nós precisamos é adequar a nossa comunicação. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar, o pastor. Nós vamos orar pelas mães, vamos orar. Se você é um pai e está aqui hoje, abençoe a vida da sua esposa, abençoe a vida da sua mulher, né? Dê a ela o suporte necessário para essa missão de ser mãe. Se você é filho, abençoe a vida da sua mãe também, né? Porque realmente é uma missão dada por Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse testemunho.
e por vocês estarem aqui no altar buscando o favor de Deus enquanto mães e avós. Amém? Pai, em nome de Jesus, o nosso coração está alegre, o nosso coração está radiante, porque o Senhor levantou essa família no nosso meio, para testificar em Teu nome o que é educar filhos, o que é ter filhos, o que é colocar os filhos diante do altar, o que é constituir uma família diante do Teu altar. E nós, através dessa família, Senhor, testemunhamos, testificamos que isso é possível, porque aqui dentro da nossa igreja, eles estão dando certo, assim como muitas famílias, Pai, do nosso meio, que estão lutando, não no braço forte de um homem, de uma mulher, mas estão lutando segundo a Tua palavra, estão guerreando, Pai, pela saúde da sua família, pela educação dos filhos, Senhor. E nessa noite nós Te louvamos pela família Calegari e por cada família representada que veio ao altar, essas mulheres, essas mães, Senhor, que geraram a luz, o dom, Pai, de dar à luz, o dom de ter filhos. Senhor, em nome de Jesus, como autoridade espiritual, como mãe na fé, eu oro e agradeço por cada uma dessas famílias. Senhor, Tu sabes do encargo do meu coração em ver essas famílias, Senhor, crescendo em Ti, entendendo, Pai, a importância do que é Te servir, do que é gerar a Tua vida, Pai, nos lares. Cobre cada uma dessas mães, dessas mulheres, destes lares com o Teu sangue. Senhor, guarda desde a criança ao adolescente, para que não se percam no caminho, porque a Tua palavra diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, para que eles não se percam quando crescer. Pai, em nome de Jesus, assim como foi testificado nessa noite, testifica no coração de cada irmã a importância do desenvolvimento espiritual, a importância, Pai, da acolhida, a importância, Senhor, de dar a palavra, do dizer sim e não na hora certa. A Tua palavra diz, Pai, que da boca do crente sai o sim ou não. Que essas mães recebam essa autoridade nessa noite, de dar direcionamento, Pai. Fortaleça as mães que choram por seus filhos. Pai, fortaleça o coração e a fé dessas mães, porque eu sei que o desejo de cada uma delas é ver a casa salva, é ver a família salva e liberta. Cura o coração dos filhos, cura o coração de muitos filhos, Senhor, que por algum motivo foram feridos por palavras, como a Michelle falou, Senhor, talvez a comunicação errada, a falta de entendimento, Senhor, em nossas casas. Pai, traga para nossa família a comunicação saudável, que haja amor sobre os lares. Levanta, Senhor, essas guerreiras com sabedoria, com poder do alto. Não deixe esmorecer, não deixa, Pai, perder a fé, não deixa, Pai, o âmago apagar. Jesus, nessa noite nós estamos clamando pelas Tuas servas e pela família. Pai, o inimigo ele vem contra a família nos dias atuais, mas nós como igreja nos posicionamos, Senhor, porque as nossas famílias vão prevalecer, os nossos lares vão permanecer, Pai. A abundância de amor, Pai, a mãe que se sentiu desprezada no dia de hoje, a mãe que sentiu saudade da sua mãezinha, a mãe que talvez está doentinha, Pai, vai tocando agora, vai curando, vai libertando, Pai, vai libertando, vai preenchendo a lacuna, o vazio. Eu creio, Jesus. Arrebanha, Senhor, traz de volta aquela que desistiu no meio do caminho, aquela que desistiu de orar, aquela que desistiu porque acha que não vai dar certo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço,
Fortalece, Pai. Fortalece. E traz ânimo, Pai. Traz ânimo, que possamos olhar para o Senhor. Que possamos olhar para Ti, que é o nosso alvo. E saímos daqui certos, Pai. Certos de que o Senhor está derramando uma bênção tal sobre cada lar, sobre cada família. Nós saímos daqui certos, Pai, que essas mulheres são revestidas de poder e autoridade. Nós saímos daqui certos, Senhor, que elas saem daqui sedentas e famintas pela Tua palavra, para exercerem em seus lares a posição que o Senhor deu a elas, a posição de honra, a posição, Pai, de direcionamento, de acolhida, de afeto, em nome de Jesus. E Senhor, seja a cobertura espiritual sobre essas mulheres e sobre cada lar. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.